Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje aí vamos com mais uma aula de Química, encerrando aí, né, a semana, né, com força de vontade, com muita garra. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de funções oxigenadas, o composto éter, tá? Mas antes da gente falar sobre o composto éter, a gente vai falar sobre os compostos que a gente já viu, né, e o que ainda a gente irá ver. A gente vai ver o éter. Como que eu sei, pessoal, olhando na molécula, que ele é um éter? Quando você vê um oxigênio entre carbonos, como nesse aqui, ó. Quando você vê ele em bastão e quando você vê ele normal. Tá vendo que ele sempre está entre dois carbonos? Quer dizer que essa função é um éter. Como a gente já viu um álcool, o álcool sempre fica na extremidade, né? Quando vocês verem assim, né, um OH ligado a um carbono normal, é um álcool. O aldeído, quando você vê ele em bastão dessa forma aqui, com hidrogênio na extremidade dupla com O, quer dizer que essa função é o aldeído. Olha ele aqui presente e essa função aqui que indica que ele é um aldeído. Acetona. Acetona quando está na cadeia com uma dupla fora da cadeia e um oxigênio. Isso aqui significa que ela é uma acetona. Da mesma forma, esse é outro exemplo aqui, né? Nos carbonos, dupla aqui fora, tá? Quando a vez que vocês verem esse carbono com uma dupla fora da cadeia e um oxigênio, é uma cetona. É um composto que ainda a gente vai estudar, tá? Ácido carboxílico, que a gente estudou, ela é a função do ácido carboxílico, é um OH na extremidade já com uma dupla O, né? Olha ele aqui, um exemplo, né? Quando vocês verem essa função aqui, quer dizer que é um ácido carboxílico. O éster a gente ainda vai estudar e o fenol também. Então, falta 3 funções para a gente estudar, que é o fenol, o éster e o cetona, né? Para compor as funções oxigenadas aí. Então, para ser um éster, tem que ter um carbono com uma dupla ligação com oxigênio e um outro oxigênio, como nessa forma aqui, ó. Toda vez que você vê essa formulazinha aqui, quer dizer que ele é um éster. E o fenol, quando ele estiver ligado a um anel benzênico, tá, pessoal? Isso aqui é um fenol. Se tiver um OH ligado a um anel benzênico. Então, vamos lá. Como que eu dou nomenclatura para éter? Pessoal, nomenclatura para éter é muito fácil, só que vocês têm que prestar atenção no seguinte. Você vai pegar o prefixo do menor radical. O que é o prefixo do menor radical? A cadeia menor. Você vai olhar aqui, tá vendo? Que é um éter, né? Quando eu tenho o oxigênio ligado a carbonos. Antes, você vai olhar, ó, antes do oxigênio é uma cadeia. Depois do oxigênio é outra cadeia. Qual que tem cadeia menor de carbono? Não é essa aqui, que tem 3? Então, sempre, pessoal, você sempre vai começar a dar nome à cadeia menor, que no caso é o radical menor. Depois que você vai dar nome à cadeia maior. Para não ficar assim, professor, não entendi, vamos lá, olha. Primeiro, eu pego o prefixo do menor radical, que eu achei aqui, essa cadeia aqui, mais a palavra ox, tá? Por causa do éter, mais o prefixo do maior radical. Então, vai ficar dessa seguinte forma, pessoal. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? Prop. Vou colocar aqui. Prop. Eu tenho que colocar a palavra ox, então ficou propox, né? Quantos prefixos para esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5, pente. Só tem ligações simples, né? Entre os compostos, pentano. Então, ficou propox, pentano. Certinho? Vamos fazer esse outro aqui. Qual que é o prefixo menor? Não é essa cadeia aqui, que só tem um carbono? Então, vou começar por ele. Então, vai ficar met, prefixo para 1 é met. Ox, por causa do éter. E et, eu vou colocar porque eu tenho 2 carbonos. Porque só tenho ligações simples, terminação O. Então, ficou metox, etano. Bem tranquilo, né, pessoal? E por último, esse aqui, ó. Como eu tenho aí 2, não importa, pessoal, igual aqui, ó. Então, quanto faz eu começar? Então, vai ficar, ó, met, por causa desses carbonos aqui. Ox, por causa do prefixo para éter. E o
outro. Met, por causa desse carbono. An, por causa das ligações simples. E ó, a terminação ó. Então, ficou metox, metano. Bem fácil, né, pessoal? Vamos pro próximo aqui. Ainda tem muitos exemplos. Ó, quando você vê, pessoal, eu coloquei esse exemplo aqui que pode ocorrer em cair em vestibular, tá? Quando você vê isso aqui, quer dizer que é um anel benzênico, tá? Lembra que a gente viu sobre os anéis benzênicos? Então, olha só, qual que é o menor radical? É esse, tá? Porque o anel benzênico é formado por 6 carbonos. Então, olha só. Met, por causa desse, né? Ox, por causa do éter, né? Benzeno, por causa desse composto. Então, ficou ó, metox, benzeno. Bem tranquilo, né? E quando for em forma de bastão? Muito fácil. Vou trocar de caneta aqui, pessoal. Quando for em bastão, quer dizer que tem um carbono aqui, lembra? Então, fica, o menor radical não é esse? Então, ficou met. Ox, porque do éter, né? Agora, quantos carbonos eu tenho? Ó, 1, 2, 3. Prefixo para 3, prop. Ligações simples, an. Propano. Então, ficou metox, propano. Fácil, né? E esse aqui, professora? Ih, parece que é igual. Não importa, olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanto faz. Então, prefixo para 3 é prop. Sufixo para éter, ox. Aqui tem a mesma coisa, né? Prop, que é 3, tá indicando 3 carbonos. An, por causa da ligação em simples, terminação ó. Então, ficou propox, propano. Fácil, né? E esse aqui é a mesma que esse, só que a diferença dos dois é que esse aqui tem bastão e esse aqui tá na forma simplificada, que é a forma condensada. Então, ficou igual assim, pessoal, a quantidade de carbono aqui, ela é menor, mas se eu tivesse mais um carbono aqui, seria igual a essa, tá? Então, olha só, eu tenho 2 carbonos de cá e 2 carbonos de cá, vou trocar de caneta. Então, tanto faz eu começar. Então, prefixo para 2 carbonos, et. Prefixo para éter, ox. 2 carbonos, um radical aqui, et. Ligações simples, an, terminação ó. Então, ficou etox, etano. Fácil, né? E esse aqui, ó, qual que é o menor? Tá vendo que esse aqui é menor, ó. Esse aqui só tem 2 carbonos e esse tem quanto? 3. Então, vou começar pelo menor carbono. Então, ó, et, prefixo para 2 é et. Como é um éter, eu coloco ox, né? Então, ficou etox. 1, 2, 3, prefixo para 3, prop. Como eu só tenho ligações simples, an. Terminação, ó. Então, ficou etox, propano. Bem fácil, né, pessoal? E para finalizar isso aqui, ó. Sempre pego o radical menor. Então, no caso é esse aqui, né, que tem 3. Então, ficou prefixo para 3, prop. Ox, porque um éter. E quantos tem no outro? Ó? 1, 2, 3, 4. But. Ligações simples, an, terminação ó. Então, ficou propox, butano. Bom, pessoal, qualquer dúvida, só me procurar no grupo, tá? Que eu estarei te sanando essas dúvidas de vocês. E o exercício, ele é de acordo com a explicação que eu citei aqui para vocês. Tranquilos?